E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa última aula do curso de preparação para a certificação da Amazon, do tipo Associate, Arquitetura de Soluções, né? E chegamos então felizmente, né, a última aula. Quem seguiu o longo caminho, a gente teve várias aulas que passaram aí de 1 hora, outras aulas de 30 minutos. Essa aula acredito que vai ser um pouquinho menor, eu acho que vai demorar ali uma meia horinha, no máximo 40 minutos, e a gente finaliza o curso de preparação. Não significa que tu fazendo o curso de preparação aqui com a gente no YouTube, tu tá pronto para fazer a prova, mas ele vai te dar um embasamento bem interessante para tentar essa prova, né? Pelo menos traz os assuntos que mais caem na prova, a minha própria experiência quando eu fiz lá a prova, né? Eu tentei trazer aqui para o curso, mas eu acho que eu expliquei isso lá no início, né? Eu expliquei as outras fontes que a gente tem para estudar para a prova, além desse curso, além daquele curso que eu indico ali na descrição do vídeo. Então a gente tem várias alternativas aí para estudar. Tem os white papers, tem também aquela questão ali de que tu pode fazer de forma prática e acompanhada tarefas ali no teu servidor, na arquitetura, em termos de arquitetura, né, na Amazon. Eu expliquei tudo isso aí no início lá do curso, não tem por que eu repetir agora, tá? O que eu quero só reforçar não fica só nesse curso, né, não fica de repente só no curso pago ali que eu indico na descrição. Dá uma lida nos white papers, mas principalmente pratica, né? Pratica bastante, tenta procurar na internet simulados para te pegar o espírito da prova, o espírito das perguntas da prova, e vamos lá, né? Então, por que eu estou aqui nesse quadradinho aqui embaixo da tela, né? Que estou eu, ó. Por que eu estou nesse quadradinho aqui? Porque essa última aula é uma aula também conceitual. Então na última eu vi que ficou uma tela parada há muito tempo e tal. O pessoal deve ter dormido bastante. Então de repente eu me movimentando um pouco aqui, explicando um pouquinho melhor, ajuda de alguma maneira a ter um pouco mais de dinâmica. Essa aula aqui é teórica, tá? Vamos direto para a aula e vamos finalizar isso aí então, tá? Tô aqui com o meu guia de estudos, né? Como eu já tinha passado para vocês ali. O guia de estudos está disponível ali online na descrição do vídeo. E a gente vai tratar ali do capítulo 14, que é o último capítulo, que é de melhores práticas na arquitetura. Lembrando da literatura que eu me baseei, que é a literatura do guia oficial de estudo para a prova do Associate e Arquitetura de Soluções, né, como já falei nas outras aulas. Principal questão na nuvem que a gente tem que verificar, tá? Que a gente tem que, quando fala de melhor prática, que a gente tem que levar em conta, que é o quê? Quando tu está tratando de uma aplicação, tu está desenvolvendo uma aplicação e desenvolvendo uma arquitetura para essa tua aplicação, principal desenha para falhar, porque ela vai falhar. Então desenha para falhar, porque em algum momento ela vai falhar, a tua aplicação vai falhar. Então já desenha prevendo a falha, tá? E aí tem uma questão lá do CO da Amazon que diz que tudo falha o tempo todo. Não, né? Ele tem algumas frases assim clássicas, né? Tudo falha o tempo todo, não coloca todos os ovos no mesmo cesto. Então, para nós, o que isso significa? Que tu tem que desenhar a tua arquitetura imaginando uma falha iminente, ou seja, se deu problema e vai dar problema naquele software, naquele componente, tem que ter condições de tu conseguir dar continuidade para o teu serviço através da redundância, né, do teu componente em outras instâncias. Então tu tem que imaginar que vai falhar de repente a tua zona de disponibilidade que tu colocou, vai falhar a tua máquina virtual, pode falhar ou vai falhar o teu RDS. E o que tu vai fazer com isso? Né? Como é que tu lida com essa informação? Tu lida com essa informação da seguinte maneira: tu tem que utilizar redundância. E cada caso é um caso, né? Cada tecnologia tem suas possibilidades em termos de redundância.
E aí o que são redundância? O que é a redundância? Redundância são múltiplos recursos da mesma tarefa, né? E aí a gente tem dois modos de redundância, o modo standby ou o modo ativo, né? O standby é o quê? A tarefa ela é assumida pelo recurso em standby quando o principal falha. Então eu tenho o meu recurso, o primeiro recurso em utilização, falhou, aí um outro recurso que está lá parado assume, né, assume as funções desse recurso principal. Então eu tenho meu primeiro recurso aqui, estou utilizando ele. Aí eu tenho um outro aqui ó, que está quietinho, tá? Aí quando esse recurso aqui falhou, caiu, esse recurso assume como um recurso principal, tá? Recurso primário. Isso é um modo de redundância do tipo standby, tá? Um exemplo de uso de recurso do tipo standby é o banco de dados, por exemplo, né? Então, o banco de dados multi-AZ, MySQL padrão multi-AZ, a gente está trabalhando no RDS multi-AZ, a gente está trabalhando sempre sobre uma instância. Essa instância de banco de dados falhou, a outra instância que está recebendo as replicações de dados, aí ela assume o processo e começa a trabalhar como primário e tal. Então esse é um modo, né, é um exemplo de uma tecnologia que se costuma trabalhar com um modelo de redundância standby. Não é o mais aconselhável standby, né, mas tem algumas tecnologias que só funcionam dessa maneira, né. O banco de dados do tipo MySQL funciona assim, a gente viu que o Aurora DB tem umas outras funcionalidades de leitura junto ali e tal, então não funcionaria somente no modelo standby. O problema do modelo standby é que tu tem um recurso inutilizado e que tu está pagando por ele. Então tu está com a tua instância MySQL lá paradinha. Então se tu utiliza esse recurso standby, por exemplo, para um módulo do teu sistema, né, tu vai imaginar que tu tem um servidor, por exemplo, teu sistema vai rodar numa máquina virtual EC2, tu tem um servidor EC2 lá subutilizado, paradinho, só esperando o primário falhar para o secundário assumir. Então, se tu vai desenhar uma arquitetura, sempre que possível, utiliza a redundância no modo ativo, né? No modo ativo, as requisições elas são distribuídas em vários, por exemplo, recursos, sejam eles máquinas virtuais ou o que for, né? Aí, no momento que uma instância falha, ou um recurso falha, como ele é distribuído de forma automática entre os outros recursos, o que acontece é o quê? É que tu não vai sentir essa perda, né? No máximo, ele vai agregar uma outra instância, um outro recurso, mas eles vão se balancear e tu não tem nada subutilizado, tem tudo sendo utilizado, está pagando por uma utilização. Um componente importante para que funcione e casa com o modelo de redundância ativa é o Load Balancer, né? O Elastic Load Balancer, que é a ferramenta aquela que a gente já viu aqui no curso, nas aulas anteriores, que ele fica distribuindo conexões, ou distribuindo acessos entre vários nós, né? E aí tu pode casar isso com o cara aquele que a gente consegue elasticidade, né? A gente tem um load balancer para balancear e esqueci o nome dele agora, da ferramenta do EC2, que a gente faz o escalonamento automático de máquinas, né? Vou ter que vir aqui, vamos olhar na minha tela aqui. É dentro do EC2. Deixa eu digitar aqui. Várias vezes eu esqueço o nome das coisas, né? Mas é uma ferramenta que a gente já viu também, né? Que é o nosso auto-scaling, né? O que eu estava falando ali era do auto-scaling, então tu pode usar o Elastic Load Balancer com auto-scaling para te conseguir ter um ambiente aí de redundância bem legal, bem interessante, tá? Utilizando o modo ativo, sempre que possível utilizar um modo ativo, tá? Aí falando já de auto-scaling, a gente já está falando de elasticidade, né? E aí tem que implementar elasticidade sempre que possível, tá? Porque aí tu vai conseguir aumentar a tua capacidade computacional no momento que tu vai incluindo novos nós a teu parque de máquinas, né, que estão processando alguma coisa. Sempre que possível, utiliza o escalonamento horizontal, né, e não o escalonamento vertical. Eu já falei sobre isso. O horizontal é isso aqui, né, o horizonte. O que é escalonamento horizontal? Tu tem um nó e aí, tu precisa de mais processamento, ele inclui um outro nó.
mais processamento, ele inclui um outro nó, mais processamento, ele inclui um outro nó. Não preciso mais, ele diminui o nó, diminui o nó. Isso é uma boa prática, sempre que possível, usa o escalonamento horizontal. O escalonamento vertical, ele é isso aqui, ó, né? Isso significa o quê? Eu tenho um nó, né? Uma máquina, um recurso. E aí o que eu posso fazer? Bem, o meu recurso está aqui e está chegando no topo dele. O que eu quero fazer? Eu quero aumentar a capacidade dele. Eu vou lá e aumento o tipo da instância e coloco uma instância com uma capacidade computacional maior. Então eu tenho que alterar o tipo da instância aqui, né? E aí para diminuir também, eu diminuo o tipo da instância. Sempre que possível, utiliza o horizontal, né? O escalonamento do tipo horizontal, porque ele é mais simples de tu aumentar e diminuir. E com os teus processos distribuídos entre ele, uma falha não vai comprometer todo o teu sistema, tá? Essa é uma boa prática, então. Para te utilizar o escalonamento do tipo horizontal, ou seja, que tu vai ter vários recursos ou máquinas virtuais ali rodando e tua aplicação rodando, a mesma aplicação rodando em várias instâncias, né, vários recursos nesse grupo de autoscaling, por exemplo, tá? O que tem que ter, o que teu software tem que ser? Ele tem que ser do tipo stateless. A gente já comentou isso, mas stateless é o tipo de conexão que ela não se mantém ativa durante todo o processamento ou todo o processo. Ele envia os dados e desconecta, tá? Aí ele conecta, faz o que tem que fazer e desconecta. Esse é o stateless. O stateful ele fica permanentemente conectado. Então, caso tu tenha uma queda ou alguma coisa nesse sentido, tu vai ter problemas. Então, sempre prioriza conexões do tipo stateless, tá? E tenta não utilizar conexões do tipo stateful. A gente conversou um pouco sobre isso quando eu falei sobre o SQS, né? Que é aquela fila da Amazon que a gente estava tratando lá. O SQS, por exemplo, é uma maneira de tu utilizar o desacoplamento do teu software, né? Como a gente já conversou lá no SQS, e aí tu utilizar melhor as características de escalonamento da Amazon e de balanceamento de carga e segurança que ela adota nesse sentido, tá? Outra questão importante, criação de recursos através de automação, tá? Então tu não ir mais na console como a gente está indo aqui, ó, e criando os recursos. Não, o que tu vai fazer? Tu vai, através das tuas APIs, automatizar o processo de criação de recursos. Isso tu diminui o erro. Porque no momento que eu estou aqui com o meu mouse, eu posso clicar errado, ou algum usuário pode estar mal intencionado ou não saber mesmo e criar recursos errados e a empresa acaba pagando por isso. Com a automatização a gente consegue ter versionamento, né, e também documentação sobre isso e diminuir bastante os erros. Então automatizar à medida que possível a criação dos recursos através da API, seja ela através dos SDKs de linguagens diferentes que a Amazon disponibiliza, ou através do ambiente de cliente lá, por exemplo, né, entre várias opções que a gente tem. Outra possibilidade interessante que tem é a utilização sempre de novas instâncias, né? A gente, não me lembro se a gente chegou a ver isso, mas quando a gente cria uma instância C2, existe a possibilidade de a gente criar uma imagem dessa instância e aí criação de novas instâncias a partir dessa imagem. Seria uma imagem pré-configurada já com os nossos softwares, ou softwares que a gente precisasse, né, que nós precisássemos para nossas tarefas dos nossos clientes, dos nossos programas. Então a gente ter a nossa própria imagem de máquina virtual vinculada ali e criar as novas máquinas virtuais a partir dela, tá? Aí essa é a questão mais de máquina virtual e tal, né, que a gente estava vendo. Agora, o que a gente também tem que pensar bastante, e aí melhores práticas também, porque melhor prática não é sempre, não é somente a questão do melhor produto, né, tecnicamente falando, mas também o melhor custo. Não adianta eu ter o melhor produto se eu vou usar, sei lá, 3% da capacidade daquele produto, ele acaba ficando subutilizado, né, e a gente tendo um custo maior. Essa não seria a melhor solução. Então a melhor solução também abrange a questão do custo, tá? Falando em custo, falando em melhor solução, a gente pode entrar na questão dos storages, né? A gente viu que existem vários modelos de storage que a Amazon trabalha. Tem, por exemplo, o S3, né? E para que serve o S3? É para alta capacidade, durabilidade de armazenamento de objetos. É para isso que serve o S3.
o Glacier para te armazenar por um longo tempo, os dados por um longo tempo. O CloudFront entrega via rede global, a gente viu o CloudFront lá e já trabalhou com ele sobre a questão de cache e tal. O EBS Block Storage para banco de dados interno, que uma EC2, por exemplo, vai utilizar esse banco de dados, ou algum dado que necessite ser gravado na máquina local, que precisa ser muito modificado e tal a todo momento. A gente usa o Block Storage, que é o HD virtual, né? EFS é o File System, é um compartilhamento de sistema de arquivos para a rede, é como se fosse o NFS do Linux, por exemplo, tá? A Amazon ela tem o EFS, é um serviço de compartilhamento aí a nível de arquivos e a nível de sistema de arquivos, serve para isso. Bancos de dados como RDS, DynamoDB, Redshift, Elastic Cache, cada um tem a sua função. Então não adianta a gente usar um Redshift para funções que um RDS resolveria. Ou, bem, a gente não precisaria usar um NoSQL ou NoSQL. A gente poderia usar tudo no RDS, né, no MySQL ou no Aurora. Só que se tu utilizar muitas vezes o NoSQL ou NoSQL, tu tem alguns ganhos, né, tanto de performance quanto de custo. Então talvez utilizar um DynamoDB, né, que é a ferramenta RDS da Amazon, ao invés de RDS para algumas funções, talvez diminuiria o custo. Então assim, analisar o tipo de carga de trabalho do cliente vai ser bem importante na escolha dos produtos, conhecer realmente o que o teu cliente está esperando. A nível de prova, ler bem o cabeçalho das perguntas para identificar realmente qual a melhor solução para o tipo de ação ou de recurso que se espera obter a melhor custo-benefício, vamos dizer assim. Então, talvez tu tenha lá no cabeçalho da tua pergunta alguma coisa que vai encaixar com duas questões, duas respostas, e a questão exige uma resposta só, a mais correta. Então, de repente, a mais correta entra nessa questão de custo, do melhor produto, apesar de outros fazerem a mesma coisa, o melhor produto que se adequa melhor àquela necessidade. Isso, de repente, é importante, é sempre importante levar em consideração. Tá? Sobre segurança, melhores práticas de segurança, o construir segurança em todas as camadas, né? Utilizar as ferramentas de controle que a AWS fornece para monitoramento constante. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui que dê para destacar. Criptografar todos os dados quanto possíveis, tanto no teu storage local, dados em trânsito, criptografar dados no S3, né? Utilizar ferramentas que tu já conhece da estrutura tradicional para implementar ou aumentar a segurança na nuvem. Então, se tu usa Linux, tu pode usar o Security Group da VPC vinculado à tua instância, mas tu também pode utilizar o teu iptables, outras ferramentas de segurança no Linux, por exemplo, para implementar segurança a nível de estação ali, tá? Utilizar de forma bem profunda ferramentas da Amazon de segurança como a VPC, porque o VPC ele funciona para várias instâncias, então é uma ferramenta bem interessante de se utilizar com profundidade. Security Group, né, controle de rotina, o Web Application Firewall, a Amazon ela tem um serviço de Web Application Firewall, o IAM com as políticas sempre menores possíveis, que é o que a gente já conversou lá na questão de segurança, né? A questão, por exemplo, do modelo de segurança compartilhada vinculado ao tipo de serviço que tu vai utilizar. Tá? O que é isso? E isso eu explico, que é o seguinte. Por exemplo, tu pode utilizar um banco de dados instalado, MySQL instalado numa instância EC2 da tua máquina virtual. Beleza, vai funcionar. Só que lembre-se, a Amazon ela tem um modelo de segurança compartilhado. Isso significa que se tu tiver numa EC2, o teu nível de segurança ou nível de comprometimento que tu vai ter que ter com a estrutura é maior, porque tu tem todo o sistema operacional para manter, o teu MySQL que tu vai botar ali para manter, tuas seguranças todas que envolvem, segurança da rede do teu EC2. Já se tu utilizar o serviço de RDS, o teu nível, a tua escala de segurança, a escala de comprometimento a nível de infraestrutura que tu vai ter que ter, ela vai ser bem menor, porque a Amazon vai cuidar para ti do teu sistema operacional lá que vai rodar teu RDS, dos patches do MySQL,
Então, em resumo, o que que isso significa? Significa o seguinte: sempre que é possível, utilize os serviços que a Amazon disponibiliza, né? Tenta o mínimo possível utilizar fazer a instalação de um serviço em cima de uma máquina virtual, de uma instância C2, né? Tenta utilizar, na maioria das vezes, os serviços que a Amazon disponibiliza, que o nível de comprometimento a nível de infraestrutura, de manutenção de infraestrutura da tua parte vai ser menor e, consequentemente, as falhas a nível de segurança tuas vão ser menores, porque tu vai delegar isso para a Amazon. Como ela tem lá os níveis de segurança que ela tem que aplicar, que são bem intensos, ela vai resolver isso para ti, tá? Deixa eu ver outra coisa aqui. Essa questão da segurança como código é meio importante, né? Já que, e aí a gente fala do DevOps, né? Mas não só DevOps. Então, tu tem uma estrutura, tua estrutura, infraestrutura da Amazon tá lá, ela tá estabelecida, tá? Como é que tu vai fazer para lidar com essa estrutura? Tu pode utilizar duas ferramentas, o CloudFormation e o AWS Config. A gente viu isso, eu acho, na aula passada. O que acontece? O Config ele vai te dar toda a configuração do teu ambiente, e o Formation tu vai utilizar novas configurações utilizando o Formation. Tu pode, por exemplo, fazer um versionamento da tua estrutura. Então, qualquer modificação é uma nova versão, a estrutura como código, utilizando o CloudFormation e o AWS Config. Sempre que possível, utilizar esse controle de versões. Ele é um modo de tu aplicar mais segurança à manutenção e às alterações da tua infraestrutura. Utilizar constantemente ferramentas de monitoramento de risco. Então, tu tem o próprio AWS Config, o AWS Inspector, o Trust Advisor, que a gente viu ali, que ele mostra quais os problemas que tu pode ter e tal. Vincular, por exemplo, CloudTrail com o CloudWatch Logs. Então, tu pode habilitar o CloudTrail e jogar ele para dentro do CloudWatch Logs, né? Pode usar ferramentas, a gente viu também CloudTrail, viu o vínculo dele com o CloudWatch Logs, né? Tu pode usar ferramentas como AWS Lambda, o Elasticsearch, ou outras ferramentas que tem no Marketplace lá, que é como se fosse o Google Play da Amazon, para quê? Para ti não só ter os logs lá. Se tu tem logs e ninguém olha os logs, não adianta de nada os logs, mas para ti ter ferramentas de análise desses logs e que te mandem mensagens ou façam alguma coisa para te chamar a atenção sobre alguma coisa que talvez não esteja ok. Então não adianta o teu log estar disparando ali, estar te mostrando que não está ok, se não tem ninguém olhando. E como são muitas coisas no log, é difícil, humanamente, difícil tu conseguir identificar algum problema. Então existe a possibilidade de tu utilizar ferramentas para analisar esses logs e te mostrarem, te destacarem somente os problemas, algum acesso, por exemplo, não autorizado que tu vai ter. Ok? Uma questão também importante que a gente tem falando da nuvem é o pensar de forma paralela, né? A gente está acostumado a pensar sempre com o software no mesmo local, né? Sempre um grande módulo, um grande servidor e tal. E na nuvem, quanto mais paralelo tu utilizar, mais ganho de performance tu vai ter. A gente viu no NoSQL que, por exemplo, se tu tivesse vários partitions, tu teria mais ganho de performance, né? Por exemplo, o S3, se tu tiver um cara jogando coisas para S3, tu vai ter um nível de performance. Se tu tiver 50 módulos teus jogando coisas para S3, tu vai ter 50 vezes mais performance, tá? Então, tu aumenta a velocidade de throughput se tu conseguir, por exemplo, utilizar mais módulos, utilizarem os recursos que a Amazon te disponibiliza. A questão da fila, do SQS, por exemplo, que tu pode ter vários processos jogando dados para fila, recuperando dados para fila, isso vai te dar muito mais performance do que se tu tiver apenas grande processo que vai executar os dados e tal. Então pensa em várias microinstâncias, vários pequenos processos executando as tarefas de forma paralela, que aí tu vai ganhar bastante com isso, tá? Para finalizar, e aí finalizar o nosso curso, a questão do acoplamento solto, que foi uma questão que eu já falei antes ali, né, que para te pensar sempre, quando principalmente estiver desenvolvendo software, ou analisando um software, ou propondo alterações para um determinado software, ou
é a questão de reduzir a independência, na verdade, reduzir a interdependência, aumentar a independência dos componentes de uma aplicação, né? E isso evita que a falha em um componente dê problema ou cause problema em toda a tua estrutura, né? Mas também permite tu aumentar, escalonar de forma horizontal, como a gente já estava conversando, que é uma questão bem importante, né? O SQS, que é o sistema que ele de fila, né? Ele é bem importante para isso, porque ele forma uma camada entre um módulo e outro módulo. A gente já viu isso mais em detalhe ali quando a gente estava falando sobre SQS. A princípio é isso, tá? A nuvem, ela não vai te trazer tudo o que tu precisa, tá? Com certeza, se tu analisar uma realidade de um cliente ou a tua própria realidade e olhar, por exemplo, apesar dos vários serviços que a Amazon disponibiliza, ela não consegue cumprir com a necessidade mundial, né? Então, ou mesmo nossas necessidades. Então, muitas coisas não tem uma maneira pronta de serem feitas na nuvem, né? Infelizmente não. Quando a gente se depara com isso, então a gente tem que ver quais as possibilidades que a nuvem nos dá para a gente fazer a mesma coisa, né, ou obter o mesmo resultado, mas de uma maneira diferente. Isso é importante. Então, muitas vezes a gente vai ter que mudar a maneira como são feitas as coisas, como o software ele é estruturado, enfim, para chegar no mesmo resultado. Um exemplo que se tem, por exemplo, eu tenho um RDS, uma ferramenta de banco de dados, que utiliza muita leitura. E aí eu estou colocando servidores lá, mas está ficando lento. O que eu posso fazer? Bem, a gente já chegou num limite, vamos dizer assim, de servidores lá da Amazon e tal, do tipo de instância, e não está te resolvendo. Então, tu pode usar réplicas de leitura e o teu software, ao invés de ler numa determinada instância RDS única, multi-AZ, ela lê, né, o teu aplicativo lê das réplicas de leitura. E aí ele diminui o processamento em cima do teu RDS principal, da tua instância principal que grava o RDS. Com isso tu consegue baixar o teu processamento. O que eu posso usar para isso? Então, em vez de usar MySQL, tu pode usar Aurora DB. Então, essas opções que existem, tá? Que tem que ser avaliadas, né? Isso parte de um conhecimento prévio nosso, beleza? É isso, tá? Para finalizar, eu queria só abrir aqui, ó, no nosso guia de estudos, aqui no capítulo 14, e aí a gente chega no final dele, tá? No final dele, a gente tem um exercício, que ele está numerado aqui, ó, mas é como se fosse um grande exercício, tá? Que trabalha com RDS multi-AZ, trabalha com Elastic Load Balancer, trabalha com Autoscaling Group, e até com configuração de Route 53. Então, um exercício que talvez vá fazer a gente pensar no que foi utilizado durante o curso, né? Vai fazer a gente dar uma pensada nas configurações que foram vistas durante o curso. Talvez só olhando o curso aqui que a gente fez não tenha conteúdo suficiente para te conseguir fazer esse exercício aqui, mas ele é como se fosse um caminho. De repente tenta fazer alguma coisa próxima disso e vai atrás da documentação. Quando tu não conseguir fazer alguma coisa, com certeza tu vai aprender e vai se preparar um pouquinho mais para essa prova, tá? Esse exercício aqui, ele não é exatamente o exercício referente aos capítulos lá de segurança e tal, mas ele tenta trazer uma visão de multi-acesso, de escalonamento, utilizando o Autoscaling Group, o ELB, Elastic Load Balancer. A gente trabalha com VPC, com NAT. Então, trabalha com algumas coisas que a gente já viu e que provavelmente vão cair na prova. Alguma coisa aqui com certeza cai na prova. Eu acho que isso aqui, na minha visão, na minha opinião, é a espinha. Esses assuntos aqui abordados no exercício são, na minha visão, a espinha dorsal dessa prova Associate da Amazon, tá? Porque ela trata de VPC, trata de EC2, trata de rota, trata de Elastic Load Balancer, trata de
auto-skilling, que é o escalonamento, e trato de Route 53. Lógico que aqui não vai abranger todo o conteúdo da prova, mas é uma espinha dorsal. Se tu souber bem isso, acho que tu tá bem preparado para fazer a prova, né? Claro que fazendo todas as leituras que a gente indica, mas tu tá bem preparado para fazer essa prova aí, tá? Eu agradeço profundamente a todos aí que participaram com a gente, né, desse curso. Eu sei que no YouTube, esse curso inicialmente não era para o YouTube, mas a gente colocou ele do meio para o fim no YouTube. Esse curso, ele é um curso denso, às vezes é chato e tal de seguir, que o pessoal do YouTube às vezes vai, olha uma parte e sai fora, mas quem quer fazer uma certificação é mais um conteúdo aí para te ajudar, tá? Agradeço a todo mundo, a todos que viram aí o curso, a todos que de alguma maneira ajudaram, e muito obrigado, meu agradecimento aí, né? E tu que está olhando e viu esse curso, acompanhou com a gente esse curso, fica sabendo que foram algumas horas aí dedicadas para a gente conseguir finalizar ele, beleza? Muito obrigado, um abração e a gente se vê na próxima. Até mais, falou!